Bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Agora vamos entender sobre aspectos material e temporal do imposto de importação com o professor Edivaldo Nilo. E você sabe quando se aplica a alíquota do imposto de importação? Preste muita atenção nas explicações trazidas pelo professor. E lembre-se que se restar alguma dúvida sobre o conteúdo desta aula, você pode acessar o FAQ para ver a solução das perguntas mais frequentes. Boa aula! Vamos lá. Então, pessoal, continuando a incidência do imposto de importação, né, o aspecto material, é importante, estávamos vendo a questão do quadro de Bruce Lee. Então, você verifica que quadro para mera exposição em feira, destinado a retornar ao país de origem, não configura importação e não constitui o seu fato gerador. Isso é correto afirmar isso. Por outro lado, é importante verificar algumas regras que também caem em concurso público. Por exemplo, não incide imposto de importação na entrada no território nacional do pescado capturado fora das águas territoriais do país, por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira. E também não irá incidir imposto de importação sobre mercadoria à qual tenha sido aplicada o regime de exportação temporária, ainda que descumprido o regime. Então, veja, o regime de exportação temporária é regulado no regulamento aduaneiro, né? Então, ele está disciplinado, está disposto no regulamento aduaneiro, aí, decreto 6.759 de 2009, que diz o seguinte: o regime de exportação temporária é o que permite a saída do país com suspensão do pagamento do imposto de exportação de mercadoria nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo determinado no mesmo estado em que foi exportado. Então, esse regime é um regime que beneficia determinados tipos de produtos, não é? Então, é uma espécie de incentivo fiscal, né? Esse regime de exportação temporária. Mercadoria sai com suspensão do pagamento e tem um prazo para essa mercadoria, né, um prazo determinado condicionado à reimportação. Mas sempre lembrando que, não incidindo nessa hipótese, também vale lembrar que um dos fundamentos para isso é dizer que também não incide na reimportação, conforme já foi declarado inconstitucional pelo STF. Ok? Então, só relembrando, regime de exportação temporária é o que permite a saída do país com suspensão do pagamento do imposto de exportação de mercadoria nacional ou nacionalizada condicionada à reimportação em prazo determinado no mesmo estado que foi exportado. Ou seja, sai do país sem pagamento de imposto de exportação, né, de saída do território nacional e volta para o nosso país em prazo determinado. É como se fosse uma espécie de reimportação com um benefício fiscal, com um incentivo fiscal, que é a suspensão do pagamento do imposto de exportação. E no caso, quando volta o produto, não há nem que falar em suspensão do pagamento do imposto de importação, porque, na verdade, é uma questão de não incidência. Não há hipótese de incidência nesse caso de exportação temporária. Beleza? Então vejamos essa questão agora do concurso de juiz federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do CESP. Vamos lá. Determinada empresa especializada na venda em atacado de produtos de pequeno valor resolveu modernizar seus departamentos de almoxarifado e contabilidade e, para tanto, importou diversos computadores. Nessa situação, não incidirá imposto de importação em virtude de se tratar de produtos destinados ao ativo fixo, não considerados mercadoria. Falso. Os bens de ativo fixo são aqueles bens que servem para a produção de outros bens. Espécie de bens de produção, né? Então, esses computadores, eles fazem parte dos bens de ativo fixo da empresa, né? Mas, nem por isso, nem por ser bens de produção, não irá incidir. Não há qualquer exclusão
do conceito de mercadoria dos bens de ativo fixo. No caso, então, quando há importação desses computadores, claro que ocorrerá a incidência normal e regular, ocorre a hipótese de incidência da entrada no país de mercadoria ou bem estrangeiro, independentemente de ser para produção de outros bens, independente de ser um bem de ativo fixo ou um bem de produção. Então essa questão é incorreta, é falsa, por quê? Porque incidirá sim o imposto de importação, independentemente do bem ser destinado ao ativo fixo. Outro ponto aí que vocês têm que saber é a questão do aspecto temporal. Uma coisa é a hipótese de incidência no sentido do aspecto material, aquilo que dá origem ao fato gerador. Agora vocês vão estudar outro ponto que cai muito em concurso, que é o momento em que se dá essa incidência. Então, primeiro ponto, eu quero chamar a sua atenção desse aspecto temporal, o que está disciplinado no Código Tributário Nacional, que diz que o aspecto temporal é o momento da entrada da mercadoria no território nacional. Então, tem que se verificar esse momento em que se deu a entrada da mercadoria no território nacional. E isso é pertinente, uma vez que, no momento da entrada da mercadoria no território nacional, ocorre o fato gerador. E quando ocorre o fato gerador, nos termos do artigo 144, caput, cabeça, do CTN, artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, é o momento em que eu vou verificar a alíquota a ser aplicada ao imposto de importação. Então, veja, o momento da entrada da mercadoria no território nacional é o momento da ocorrência do fato gerador do imposto de importação. E é nesse momento que eu vou verificar qual é a alíquota. Então, a alíquota é contemporânea, a alíquota é pertinente a este momento. Então, eu chamo a sua atenção aqui de 3 pontos que a todo momento está em prova de concurso público. Por exemplo, esse momento é o dia da celebração do contrato no estrangeiro, o dia que se celebrou o contrato da compra da mercadoria estrangeira, que vai ser dada entrada no país, é o dia do embarque dessa mercadoria estrangeira, é o dia do ingresso físico dessa mercadoria no território nacional? Não. Então veja, não é o dia da celebração do contrato, não é o dia do embarque e também não é o dia do ingresso físico dessa mercadoria no território nacional. Na verdade, esse momento da entrada da mercadoria no território nacional é considerado o momento do registro. Esse registro ele é feito com o procedimento de desembaraço aduaneiro, é um registro no Siscomex. Então veja que o momento da entrada da mercadoria no território nacional não é o dia da celebração do contrato, não é o dia do embarque e também não é o dia do ingresso físico. Isso cai demais em prova. Então vai ser o dia do registro da mercadoria no território nacional, que hoje é feito pelo Siscomex. Veja, e é aí, nesse momento, que eu verifico a alíquota. Então é importante você notar que, por exemplo, se a alíquota estiver de 15% no dia do ingresso físico da mercadoria do território nacional, mas no dia do registro estiver 12%, eu aplico a alíquota de 12%, porque o que vale para fins de aplicação da alíquota, por isso que eu falo que a alíquota é contemporânea a este momento, a alíquota é pertinente a este momento, é o dia do registro no Siscomex. Ok? Isso é fundamental. Então veja aqui,
o imposto de importação passa a ser devido no momento da entrada da mercadoria no território nacional. Então é nesse momento que eu vou verificar a alíquota. Então veja, dê certo, de fato, para fins de ocorrência do fato gerador do imposto de importação, a entrada no território nacional, em regra, é a data do registro. E é nessa data do registro, na repartição aduaneira, que eu verifico a data do registro da declaração de importação. Então isso aqui já se consolidou na nossa jurisprudência. Ok? Então isso já consolidou. Isso é polêmico, Nilo? É. Porque vejam comigo, eu faço questão de mostrar para vocês não errarem na prova de concurso. Por quê? Porque os nossos dispositivos não são muito claros, né? Primeiro tem o artigo 19 do CTN, que fala o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. Aí temos os artigos 23 e 44 do Decreto-Lei 37 de 66, que tem que ser interpretado sistematicamente. É isso que o Superior Tribunal de Justiça fez. Aí diz o artigo 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para o consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira da declaração. Ou seja, na data do registro da declaração de importação, que vai ser a data do registro no SIS-COMEX. Agora vejam vocês o que diz o artigo 44, né, desse mesmo Decreto-Lei 3766, que é a lei ordinária aí, né, na verdade a doutrina majoritária entende que foi recepcionada como lei complementar que trata até hoje sobre o imposto de importação. Né, muito importante, ela é conciliável com o CTN. Diz o artigo 44, toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base na declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescrita no regulamento. Então preste atenção que é fundamental você entender, esse ponto cai demais em prova, que o momento da entrada da mercadoria no território nacional é a data do registro da declaração de importação, que vai ser a data do registro da declaração no SIS-COMEX. Então veja o que fala. Então dê certo para fins de ocorrência do fato gerador do imposto de importação, a entrada no território nacional acontece em regra na data do registro, na repartição aduaneira da declaração de importação. Ou conforme dispositivo literal, o fato, aqui o artigo 73, inciso 1 do regulamento aduaneiro, o fato gerador ocorre na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo, que vai ser a data da declaração no SIS-COMEX. Desse modo, o despacho aduaneiro é o momento que completa a importação e representa a chegada no território nacional da mercadoria para fins de incidência do II. Já continuamos esse tema importantíssimo para concurso. Um abraço. Aproveite a metodologia do IOB Concurso, já que nossas aulas têm duração de apenas 15 minutos e revise sempre o conteúdo. E lembre-se também de resolver o quiz. Não deixe de nos acompanhar. Até a próxima unidade.